Idosa abandonada em asilo encontra um amigo fiel. O cachorro caramelo. O final é impressionante. Tudo começa numa tarde chuvosa no interior do Brasil. Uma senhora é deixada no portão de um asilo por parentes que não olham para trás. Com uma mala pequena e um broche antigo nas mãos, ela observa o prédio onde passará seus dias, sem saber que sua vida está prestes a mudar. Do outro lado da cerca, um cachorro caramelo observa a cena em silêncio. Ninguém sabe de onde ele veio, mas ele sempre volta ali. É como se sentisse que algo naquele lugar pertence a ele. Antes de continuar, curta o vídeo, comenta de onde você está assistindo e se inscreve no canal para não perder os próximos episódios dessa história emocionante. Ao longo de um ano, essa senhora e o cachorro caramelo vão se encontrar, se afastar, enfrentar regras rígidas, construir laços improváveis e transformar não só o asilo, mas toda a comunidade ao redor. Um encontro que começa por acaso, mas que revela uma amizade capaz de reescrever o final de uma vida esquecida. Agora, prepare-se. O que parecia ser o fim e é apenas o começo. A chuva escorria pelas telhas do asilo Santa Teresa como dedos frios deslizando por um rosto envelhecido. Era início de março, um mês que naquela cidadezinha no interior de Minas Gerais costumava ser de calor e tempo seco. Mas aquele dia parecia ter escolhido o clima certo para o que estava prestes a acontecer. O portão da frente se abriu com um rangido agudo. Um carro cinza, popular e sem placa da frente, parou bruscamente em frente à calçada esburacada. As portas não bateram com pressa, mas com resignação. Dali saíram duas mulheres jovens, aparentemente apressadas, e uma senhora de cabelo preso em coque, vestida com um casaco verde escuro, mesmo com o calor abafado da tarde. Ela carregava uma mala pequena, de tecido grosso, com um zíper gasto. Em uma das mãos, o objeto que mais reluzia naquele dia cinzento, um broche antigo em forma de borboleta. A senhora olhava ao redor como se estivesse sendo abandonada por um mundo inteiro. E estava. As duas mulheres falaram rápido com a atendente do portão. Assinaram alguns papéis, sorriram nervosamente e deram um beijo breve na testa da idosa, que nem respondeu. Depois, entraram no carro e foram embora sem olhar para trás. No outro lado da rua, meio escondido sob a marquise de um mercadinho fechado, um cachorro caramelo, de pelo sujo e orelhas alertas, observava a cena com curiosidade. Ele era conhecido na região. Não tinha nome oficial, mas era chamado por muitos de o caramelo. Era um desses cães de rua que sabem a hora certa de aparecer e desaparecer. Nunca atacava ninguém, mas também não deixava que se aproximassem demais. Comia o que ganhava, dormia onde dava, e sempre voltava ao mesmo ponto, no muro do asilo. A senhora foi levada para o quarto número 7. A cama era estreita, com lençóis brancos e uma pequena janela que dava para o jardim dos fundos. As paredes tinham retratos de santos e uma televisão pendurada no alto, que quase nunca funcionava direito. Ela sentou-se devagar na cama, sem dizer uma palavra. Apenas colocou o broche sobre a colcha e olhou fixamente para a porta fechada. Seu nome era conhecido pela diretora e por alguns cuidadores. Professora aposentada, tinha lecionado literatura por mais de 30 anos. Tinha netos, filhas, genros. Mas agora, ali, não era mais a professora. Era apenas mais uma interna com um número e um horário para tomar os remédios. À tarde, enquanto a chuva diminuía e a umidade deixava o ar quase pastoso, Caramelo se aproximou do portão lateral do asilo. Ficou parado, observando. As cuidadoras não gostavam quando ele chegava perto. Já haviam tentado espantá-lo com vassouras, mas ele sempre voltava. A senhora o viu pela primeira vez da janela do corredor. Parou, curiosa. Não era fã de animais, mas algo naquele cão chamou sua atenção. Ele parecia persistente. Como se não tivesse mais nada a perder. Ou talvez, como ela, estivesse apenas esperando que alguém o notasse. Nos dias seguintes, a rotina do asilo seguiu sem grandes alterações. Café às 7, alongamento no pátio às 9, almoço ao meio-dia, repouso às 2.
A senhora, sempre calada, evitava os corredores movimentados e ficava boa parte do tempo sentada no banco perto do jardim, onde podia ouvir os passarinhos e de vez em quando, ver o Caramelo parado do lado de fora da cerca. Certa manhã, uma cuidadora lhe ofereceu um pequeno pão doce. A senhora aceitou, mas não comeu. No fim da tarde, ainda com o pão intacto, foi até o portão lateral, onde Caramelo a observava de longe. Hesitou, olhou em volta, e arremessou o pedaço para o lado de fora. O cachorro se aproximou devagar, cheirou o alimento e comeu em silêncio. Depois, deitou-se, como se aquele gesto tivesse firmado um acordo silencioso. Na manhã seguinte, o cachorro já a esperava. Dessa vez, ela não tinha pão, mas ficou ali, em silêncio, apenas observando. E ele também. As cuidadoras começaram a notar a mudança. A idosa, antes fechada, agora saía com mais frequência do quarto, sentava-se à mesa com os outros, assistia a novela na televisão da sala comum. Uma das enfermeiras comentou: "Engraçado como ela tá diferente. Nem parece a mesma mulher de quando chegou. Será que é por causa daquele cachorro?" A diretora, rígida e prática, não gostava de animais no asilo. Afirmava que era contra as normas sanitárias. Mas a cuidadora mais antiga, Dona Hilda, que já trabalhava ali havia 20 anos, respondeu: "Às vezes, o que falta aqui não é regra. É a alma." Certa tarde, uma quermesse foi organizada no pátio do asilo. Era festa junina fora de época, promovida por voluntários da paróquia. Havia bandeirinhas, caldo de milho, bolo de fubá e música ao vivo com sanfona. Os idosos estavam animados, e a senhora, pela primeira vez, sorriu. No meio da festa, um alvoroço. Caramelo havia conseguido entrar pelos fundos, por um buraco no muro aberto pela última chuva forte. Correu entre as mesas, cheirou as bandejas e pulou ao lado da senhora, que quase derrubou seu copo de quentão, sem álcool, claro. Em vez de gritos ou broncas, a reação foi diferente do esperado. As risadas tomaram conta. Ele foi abraçado pelas cuidadoras, alimentado com pedaços de bolo e, pela primeira vez, chamado pelo nome o Caramelo por mais de uma pessoa. A senhora riu tanto que suas bochechas coraram. Aquela noite, dormiu sem precisar do calmante habitual. A semana seguinte à festa junina foi marcada por um clima de leveza no asilo Santa Teresa. Mesmo com as chuvas intermitentes e o som constante dos pingos no telhado de zinco, havia um novo ar circulando pelos corredores, uma sensação de que, talvez, ainda fosse possível encontrar beleza nos dias que pareciam iguais. No quarto número 7, a senhora agora deixava a janela aberta. Ela passava a boa parte das manhãs sentada à beira da cama com um caderno velho, resgatado do fundo da mala. Nele, escrevia palavras soltas, memórias fragmentadas, pedaços de frases que vinham à mente como folhas levadas pelo vento. Não eram cartas, nem poemas completos. Eram como pequenas janelas de lembranças que se recusavam a desaparecer. Caramelo continuava aparecendo todos os dias no mesmo horário, pontualmente após o café da manhã. Sentava-se no canto de sempre, perto da cerca lateral, onde as sombras do ipê amarelo ofereciam abrigo. Às vezes ele rosnava baixinho para algum outro cachorro de rua que se aproximava, mas nunca saía do seu posto. Era como se tivesse assumido um turno silencioso de guarda. Dona Hilda, a cuidadora mais experiente, observava a relação crescente entre os dois. Uma tarde, ao entregar os remédios, perguntou: "A senhora gosta mesmo daquele cachorro, não gosta?" A idosa respondeu sem olhar para ela, com a voz baixa: "Dele não exige nada. Só aparece. Escuta. Espera." Num sábado ensolarado, uma visita inesperada mudou o ritmo do asilo. Um grupo de estudantes do ensino médio, parte de um projeto social da escola local, chegou para passar a tarde com os internos. Havia jogos de tabuleiro, rodas de conversa, até oficinas de pintura. Entre os adolescentes, um menino franzino, de boné azul e olhos curiosos, se afastou dos colegas. Foi atraído por algo diferente: o cachorro Caramelo, deitado sob a árvore. Ajoelhou-se, ofereceu um pedaço de biscoito e ficou ali, apenas observando. A senhora, sentada a poucos metros, notou a cena.
Quando o garoto olhou na direção dela, sorriu de forma tímida e perguntou: "Vê, esse cachorro é seu?" Ela pensou por um momento e respondeu: "Vi ele, e me escolheu." O menino soltou uma risada curta e sincera. Ele escolheu bem. Na semana seguinte, o menino voltou sozinho. Sentou-se no banco perto do jardim e ficou esperando o cachorro aparecer. E ele apareceu. O menino não disse muito naquele dia, apenas observou o cão interagir com a senhora. Ao final da tarde, antes de ir embora, entregou a ela um papel dobrado. "Escrevi isso para a escola. É sobre ele." Ela abriu o papel e leu em silêncio. Era uma redação simples, mas tocante. O título era "O cachorro que cuida das pessoas." A senhora ficou com os olhos marejados. Não disse nada. Apenas colocou a redação dentro do seu caderno de anotações. Poucos dias depois, durante o horário de descanso, a senhora sentou-se à mesa da sala comum e começou a contar histórias de quando dava aulas. Outras internas se aproximaram. Alguém perguntou sobre livros. Ela falou de Machado de Assis, de Cecília Meirelles, de autores que pareciam esquecidos pelo tempo. Logo, um pequeno grupo se formou ao redor dela, escutando com atenção. O que começou como uma conversa informal virou rotina. 2 vezes por semana, a senhora reunia um grupo para conversar sobre literatura. Era como se tivesse reencontrado parte de quem fora antes. Caramelo, como sempre, assistia de longe, pela janela, quieto. Mas algo nele também parecia diferente. Ele deixava que mais pessoas se aproximassem. Aceitava carinho dos internos, brincava com alguns visitantes, e até permitia que uma das funcionárias colocasse um pano velho como o caminho para ele nos fundos do jardim. Certo dia, ao revirar sua mala antiga, a senhora encontrou uma fotografia dobrada e desbotada. Era da formatura de uma turma antiga. Alunos alinhados, todos sorrindo. Um deles tinha os mesmos olhos do menino do boné azul. O coração dela acelerou. No dia seguinte, quando o menino apareceu, ela mostrou a foto: "Se esse aqui, e é seu pai." O menino arregalou os olhos. "É. Como a senhora sabe?" "Ele foi meu aluno. Há muitos anos." Ele olhou para a imagem, depois para ela. "Meu pai sempre fala de uma professora que fazia a turma ler poesia em voz alta. Ele diz que foi por causa dela que aprendeu a escrever." A senhora olhou para o caderno em seu colo. Fechou-o com cuidado. E sorriu. A notícia da professora do asilo que fazia rodas de leitura começou a se espalhar pela cidade. A filha da diretora, que estudava jornalismo em Belo Horizonte, ouviu a história e decidiu visitá-la para fazer uma pequena reportagem para seu blog. Ela entrevistou a senhora, registrou imagens da sala cheia de idosos atentos, e, sem querer, gravou um trecho em que Caramelo aparecia deitado ao lado da janela, ouvindo a conversa. Dias depois, o vídeo viralizou na região. Comentários como "o cão da alma" e "o guardião da professora" se multiplicaram. Pessoas começaram a deixar doações no asilo. Livros, roupas, até brinquedos para o cachorro. Um grupo de protetores de animais propôs castrar e vacinar Caramelo, e a comunidade se organizou para garantir que ele não fosse mais tratado como um simples vira-lata. Mas nem todos estavam felizes com a movimentação. O novo administrador do asilo, que assumirá a direção pouco tempo antes, era um homem prático e inflexível. Considerava tudo aquilo uma bagunça emocional. E, principalmente, não queria um cachorro solto nas imediações da instituição. Chamou a senhora para uma conversa em sua sala. A senhora entende que animais não são permitidos por normas sanitárias. A senhora, como ex-educadora, deveria compreender isso melhor que ninguém. Ela não respondeu de imediato. Olhou pela janela, onde Caramelo dormia tranquilo ao sol. "Eu compreendo regras, senhor. Passei a vida inteira ensinando regras. Mas também ensinei sobre respeito. Sobre afeto. Sobre o valor de olhar nos olhos de alguém, mesmo que esse alguém tenha 4 patas." Naquela noite, a senhora escreveu uma carta. Não endereçada ao administrador, nem à diretora. Uma carta aberta.
Um desabafo sobre o que era envelhecer, sobre ser deixada para trás, e sobre como um cachorro, sem nome nem dono, tinha devolvido a ela a vontade de acordar todos os dias. Dobrou o papel com cuidado e pediu que o menino a colocasse no banco da praça central da cidade, onde muitas pessoas costumavam sentar-se à tarde. Ele fez isso sem hesitar. 2 dias depois, a carta estava nas redes sociais. E, dessa vez, alcançou ainda mais gente. A movimentação no asilo Santa Teresa aumentou nos dias seguintes. A carta da idosa, escrita com tanta sinceridade e dor silenciosa, rodou pelas redes sociais da cidade e foi lida ao vivo por um radialista local no programa da tarde. A emoção da leitura, feita com voz embargada, tocou ouvintes de bairros inteiros. Era impossível ouvir sem lembrar de algum parente esquecido, de algum idoso que já não recebia visitas, ou de algum cachorro caramelo que cruzava a rua com o rabo balançando devagar. No asilo, a diretora tentava manter a rotina sem grandes alterações, mas era impossível ignorar os resultados. Chegavam doações diariamente, livros, cobertores, materiais de pintura, além de uma quantidade inesperada de ração, coleiras e até brinquedos para caramelo. Ele, por sua vez, parecia não entender o motivo do alvoroço, mas aproveitava. Dormia melhor, comia melhor. Até engordou um pouco. Dona Hilda, observadora como sempre, comentou certa manhã, engraçado, e a senhora chegou aqui tão calada. E agora é como se tivesse virado a alma do lugar. A idosa respondeu com um meio sorriso, eu não virei nada. Só deixei de me esconder. Mesmo com a repercussão positiva, o novo administrador continuava incomodado. Dizia que a instituição não podia ou virar abrigo de bicho ou nem o palanque para sentimentalismo popular. Mandou reformar o muro dos fundos, o mesmo que Caramelo usava para entrar. Disse que em breve resolveria essa situação de forma definitiva. Na reunião semanal com os funcionários, deixou claro que animais não são permitidos. Ponto final. Vamos agir de acordo com as normas. Essa comoção toda vai passar. E nós vamos voltar à rotina. Mas ele subestimou o alcance da história. A filha da diretora, que agora fazia parte de um canal de jornalismo alternativo, voltou ao asilo com uma equipe pequena para fazer uma matéria mais completa. Queria mostrar o impacto que um cão de rua, se invisível por tanto tempo, se estava tendo na vida de pessoas que também eram vistas como invisíveis. Entrevistou moradores, cuidadoras, o menino do boné azul e, claro, a senhora. Quando a câmera desligou, ela disse, dele ainda não tem nome, sabe? Chamar de o caramelo é bonito, mas é quase como dizer o cachorro qualquer. Eu acho que ele merece mais do que isso. A repórter respondeu, então dê um nome para ele. Ela pensou por um momento, olhou para o cachorro dormindo esticado ao sol, e disse, Esperança. O vídeo foi ao ar 2 dias depois. Tinha como título, Vulcão que traz esperança, vai a história real que está emocionando o Brasil. Teve milhares de visualizações em poucas horas. Nos comentários, vinham histórias de outros caramelos, fotos de avós sorrindo com seus cães, relatos de pessoas que passaram a visitar lares de idosos por causa da matéria. Caramelo, ou melhor, Esperança, ganhou um colar de pano com esse nome bordado por uma voluntária. Quando apareceu com ele no jardim, os internos bateram palmas. Ele abanou o rabo com força, como se soubesse que finalmente deixava de ser apenas um vulto nos cantos. Um domingo, enquanto o sol batia forte no gramado e as cuidadoras ofereciam suco gelado para os idosos, um carro preto, elegante, parou em frente ao portão. Dele desceu uma mulher de meia idade, cabelos presos e roupas caras. Parecia desconfortável com o calor e com o lugar. Era uma das filhas da senhora. Pediu para vê-la, sem aviso prévio. Foi levada ao jardim, onde encontrou a mãe sentada com o caderno no colo, cercada por outros idosos. Esperança deitado a seus pés. A filha hesitou. Tinha flores nas mãos, mas não conseguiu entregá-las. Mãe. Eu vi o vídeo. Vi a carta. A senhora olhou para ela com um misto de serenidade e distância. Agora você se lembra de mim? Eu sempre me lembrei, tentou justificar, mas a voz falhou. Não.
Você se lembrou quando eu virei história. A filha abaixou a cabeça, sentou-se ao lado dela no banco e ficou em silêncio. Esperança, como se sentisse o clima, se levantou, andou até a mulher e deitou encostado na sua perna. Ela se emocionou, tocando devagar a cabeça dele. Ele é mesmo incrível. A senhora respondeu, com os olhos fixos no horizonte, dele ficou quando ninguém mais ficou. Nos dias seguintes, a filha passou a visitar com mais frequência. Tentou, no início, consertar o passado com presentes e promessas, mas a mãe deixou claro que não buscava desculpas nem compensações. Só respeito. Em um desses encontros, perguntou se podia levar Esperança para viver com ela. A senhora recusou com firmeza, dele é livre. E já tem casa. A dele é aqui. Comigo. A filha compreendeu. E respeitou. Enquanto isso, a comunidade se mobilizava. Uma petição online foi criada para tornar Esperança um residente oficial do asilo. Em poucos dias, alcançou milhares de assinaturas. Moradores, ex-alunos da senhora, defensores de animais e até personalidades locais apoiaram a causa. O administrador resistia. Dizia que não se renderia a pressões populares. Mas, em uma reunião do Conselho Gestor, foi voto vencido. Por unanimidade, decidiram permitir a permanência do cão, com as devidas medidas sanitárias, claro. A decisão foi lida em voz alta na sala comum do asilo, diante de todos. A partir de hoje, o cachorro conhecido como Caramelo, agora Esperança, é parte integrante da rotina e da vida do asilo Santa Teresa. Aplausos. Risos. E olhos marejados. A senhora levantou-se, foi até Esperança, ajoelhou-se com dificuldade e abraçou-o como se abraçasse o próprio tempo perdido. Ele lambeu seu rosto com delicadeza. Dona Hilda, emocionada, sussurrou, e nunca pensei que um cachorro fosse nos ensinar tanta coisa. Na parede do corredor principal, ao lado das fotos antigas do asilo, foi colocada uma nova imagem, vá da senhora sentada no banco, com Esperança deitado ao seu lado e um livro aberto no colo. Abaixo, uma placa com os dizeres, às vezes, o que cura não são os remédios. É o afeto que não desiste da gente. Os ventos de abril sopravam com força pelas janelas do asilo Santa Teresa. Com o outono chegando, o calor abafado dava lugar a brisas mais frescas e ao cheiro das folhas secas que cobriam o chão do jardim. Lá fora, os ipês começavam a perder as flores, mas o que florescia dentro do asilo era bem mais raro, reconexões. Esperança, agora oficialmente o cão residente, tinha um novo cantinho só para ele. Ganhará uma casinha simples, feita com doações e decorada pelas crianças da escola do bairro. Penduraram na porta uma plaquinha de madeira escrita à mão, daqui dorme quem desperta o coração dos outros. Ele dormia pouco lá dentro, na verdade. Preferia os bancos do jardim, os tapetes perto da sala de leitura e, principalmente, a sombra do pé de amora onde a senhora sentava todas as tardes para escrever. Era ali que ela parecia mais viva, e ele, mais atento. As rodas de leitura tinham crescido. Agora, eram frequentadas não só por internos, mas também por visitantes regulares da comunidade. Jovens vinham para ouvir, idosos contavam suas histórias, voluntários ofereciam música e café. A sala comum ganhou novos bancos, uma estante maior e até cortinas bordadas pelas internas. O que antes era visto como uma atividade para passar o tempo virou o coração do asilo. Um dia, durante uma dessas rodas, a senhora foi chamada para ler um texto novo. Hesitou, como sempre, mas acabou cedendo. Era um conto que ela havia escrito naquela mesma manhã, inspirado em esperança. O conto falava de um cão invisível que via tudo e sentia tudo, mas nunca era notado. Até que um dia, uma senhora cega o vê com o coração. E ali nasce algo que ninguém mais consegue apagar. Quando terminou, houve silêncio. Profundo. Emocionado. Um dos voluntários aplaudiu de pé. Outros o acompanharam. Ela apenas sorriu e voltou a sentar ao lado de Esperança, que descansava com o queixo nas patas, sem saber que era a personagem principal daquela comoção toda. Mas o silêncio que havia entre ela e sua família ainda não havia se quebrado por completo. A filha mais velha,
que a visitará semanas antes, começou a mandar cartas. Não por e-mail, não por aplicativos. Cartas de papel escritas à mão. A senhora guardava todas numa caixa de madeira no criado mudo, mas ainda não respondia. Não sabia o que dizer. O menino do boné azul, agora presença constante nos fins de semana, notou o hábito. Um sábado, enquanto desenhava esperança com lápis de cor num caderno, perguntou por que a senhora não responde. Ela pensou por alguns segundos e disse porque algumas palavras são mais difíceis do que o silêncio. O menino olhou para ela com uma maturidade que parecia não caber na sua idade, mas às vezes o silêncio faz a gente imaginar coisas que não existem. E aí o medo cresce. Ela não respondeu. Apenas pegou a caixinha das cartas, tirou uma delas e colocou sobre a mesa. Ficou olhando por longos minutos. Nesse mesmo período, uma das internas mais antigas do asilo, Dona Clarice, teve um episódio de confusão mental. Começou a se esquecer dos nomes das cuidadoras, confundia os dias e, por vezes, ficava agitada ao cair da tarde. Era o início do que os médicos chamavam de o declínio cognitivo acelerado. A senhora, mesmo sem ser próxima de Clarice antes, passou a visitá-la no quarto. Levava livros ilustrados, lia em voz alta, ajudava nas tarefas simples. Esperança ia junto, deitava ao lado da cama e observava tudo com a serenidade de quem compreende sem precisar de palavras. Em uma dessas visitas, Clarice perguntou, do nada, ele é seu filho? A senhora riu levemente. De certa forma, ele cuida da gente. Ele sabe quando a gente tá triste. Essas frases ficaram ecoando na cabeça dela por dias. Algumas semanas depois, um evento cultural foi organizado pelo asilo em parceria com a prefeitura local. Chamaram de O Tarde de Histórias e Memórias. Foi instalado um palco simples no pátio, com luzes modestas, e montaram uma exposição com fotos antigas dos internos, objetos de sua juventude e textos produzidos nas rodas de leitura. A senhora ficou responsável por apresentar parte do evento, o que gerou burburinho entre os internos. Ela? Logo ela, que nem falava com ninguém no início? Mas agora era diferente. No dia do evento, vestia um vestido azul escuro e um lenço de crochê que ganhará de uma das internas. Esperança ficou ao seu lado o tempo inteiro. Quando ela subiu ao palco improvisado, ele a seguiu e deitou aos seus pés. Ela contou histórias simples. Histórias de gente comum. Mas falou com tanta verdade que o público ficou hipnotizado. No fim da apresentação, respirou fundo e, pela primeira vez, contou em voz alta: fui deixada aqui com uma mala pequena, um broche e uma solidão do tamanho do mundo. Mas ganhei um amigo de 4 patas que me ensinou algo que passei a vida tentando ensinar, que só o amor transforma. Aplausos. Muitos. Na manhã seguinte, a diretora encontrou uma caixa de papelão deixada discretamente na entrada do asilo. Dentro, havia uma coleira nova, uma almofada bordada com o nome O Esperança e um bilhete dele me ensinou que amor não precisa falar. Só precisa ficar. Cuidem bem dele. E dela também. Não havia assinatura. A senhora leu o bilhete com olhos úmidos. Não disse nada. Só acariciou a cabeça de Esperança e deixou o papel dentro do caderno de anotações, ao lado da redação do menino e da foto da formatura. Naquela mesma semana, ao retornar do passeio matinal no jardim, Esperança parou subitamente no corredor. Farejou o ar, andou devagar até a porta do quarto número 7 e ficou ali, sentado, com orelhas levantadas. Quando a senhora se aproximou, ele não pulou, não latiu, apenas se encostou nela com firmeza. Ela estranhou o comportamento, olhou para o corredor vazio e então viu. A filha mais nova, aquela que não via há anos, surgia tímida, segurando um livro nas mãos. Oi, mãe. Dessa vez, a senhora não hesitou. Apenas abriu os braços. Esperança, deitado entre elas, pareceu respirar aliviado. O reencontro com a filha mais nova aconteceu de forma tão delicada quanto uma pétala que cai de um galho e repousa sobre o chão sem fazer barulho. Não houve cobranças, nem discursos longos. Apenas um abraço silencioso, onde a falta de palavras dizia tudo. A senhora não chorou.
Mas seus olhos se demoraram mais do que o habitual naquele rosto jovem que, há tanto tempo, ela guardava apenas em lembranças. Esperança permaneceu entre as duas, atento, como um guardião que, ao cumprir seu papel, agora observava o resultado com quietude. Era como se entendesse que aquele momento precisava dele, não para agir, mas para estar. A filha trouxe um presente simples e um exemplar de O Pequeno Príncipe, com dedicatória. Não foi um gesto aleatório. Era o livro preferido da mãe. A senhora passou os dedos pela capa como se estivesse reencontrando um pedaço perdido de si mesma. Leu a dedicatória ali, em silêncio, para a mulher que ensinou tanta gente a amar sem exigir nada. Que agora aprenda a receber. Os dias seguintes foram marcados por uma nova rotina. A filha passou a visitar o asilo todas as quartas-feiras. Vinha sempre com flores, livros e algum doce feito em casa. A senhora não se derretia em sorrisos, nunca foi de grandes demonstrações, mas a maneira como preparava um lugar à sombra para as duas conversarem, como dividia o bolo com Esperança antes de si mesma, dizia tudo. A comunidade, por sua vez, continuava envolvida com o asilo. O sucesso do evento cultural fez nascer uma proposta ousada de transformar o espaço das rodas de leitura em uma casa de memórias vivas, com registros orais dos internos, oficinas de escrita e visitações abertas. A ideia partiu de um dos antigos alunos da senhora, que agora era professor universitário em Belo Horizonte. Ao reencontrá-la, ficou emocionado ao vê-la ainda ativa, lúcida e cheia de histórias para contar. Propôs criar um projeto de extensão com seus alunos para registrar as memórias dos idosos do asilo em formato de livro. Ela hesitou, como sempre fazia diante de grandes mudanças. Mas foi Esperança, ao deitar-se com a cabeça sobre o caderno onde ela rabiscava ideias, que pareceu dar a permissão silenciosa. Ela sorriu, olhou para o antigo aluno e disse: "Então vamos contar a história dos que ninguém pergunta." Mas nem tudo corria em paz. O administrador do asilo, embora vencido no episódio anterior, ainda mantinha uma postura dura. Ele não era cruel, apenas inflexível. Tinha medo de que a imagem emocional e midiática do lugar começasse a comprometer o que ele chamava de o controle administrativo. Uma tarde, em uma reunião tensa, propôs limitar as visitas de fora, alegando o excesso de movimento e o risco de contaminação. Foi contrariado por Dona Hilda e pela diretora, que agora via com clareza o impacto positivo das novas atividades. A discussão acendeu um conflito interno mais profundo na senhora. Ela sabia que, enquanto as decisões dependessem de cargos, tudo podia ser desfeito num papel. E o que ela estava construindo, a conexão com Esperança, os vínculos com os outros internos, a abertura da comunidade, não podia depender da boa vontade de um cargo. Ela decidiu escrever outra carta. Mas dessa vez, diferente da anterior, era uma proposta. Um projeto de reconhecimento do asilo como espaço de vivência cultural, apoiado por leis de incentivo e por redes de proteção aos idosos. Contou com a ajuda do antigo aluno professor, da filha jornalista da diretora e até do menino do boné azul, agora com seu próprio blog. Juntos, redigiram o documento, colheram assinaturas, anexaram vídeos e depoimentos. Esperança esteve presente em quase todas as reuniões. Dormia aos pés das cadeiras, espiava por entre as pernas dos envolvidos e até apareceu em uma entrevista dada a um canal de televisão regional. Enquanto o projeto tramitava, dentro do asilo, algo surpreendente começou a acontecer, os internos passaram a escrever suas próprias histórias. Incentivados pela senhora e pelo movimento da Casa de Memórias, cada um encontrou um caderno, uma caneta e começou a colocar no papel o que nunca tinham dito. Dona Clarice escreveu sobre o primeiro beijo. Seu Orlando, o mais rabugento, revelou que foi apaixonado por uma costureira e que um dia fugiu de casa só para ver o mar com ela. Até Dona Marta, que mal falava, desenhou uma sequência de imagens do sítio onde cresceu, com a ajuda de um voluntário. Esperança passou a visitar todos esses internos, como se soubesse que agora cada um tinha algo a dizer se precisava de companhia para isso. O cachorro se transformou não apenas em mascote, mas em símbolo de abertura, de escuta, de afeto incondicional. Numa manhã de quinta-feira, uma caixa nova chegou para a senhora. Dentro, estavam dezenas de cartas, todas vindas de ex-alunos.
Algumas com fotos antigas, outras com bilhetes manuscritos, agradecendo pelos conselhos, pelas broncas, pelas aulas de poesia. O que você está achando dessa história? Deixe seu comentário e me conte de onde você está assistindo. Não se esqueça de se inscrever no canal. Fique até o final, tem uma palavra surpresa esperando por você. Uma carta chamava a atenção, era do neto, filho da filha mais nova. Ele escrevia com letra grande, vó, minha professora falou que o cachorro é o herói da sua vida. Mas para mim, a heroína é você. Quando eu crescer, quero ser como o Esperança. Mas se não der, tudo bem. Só quero ficar perto de você. A senhora, ao ler, ficou com os olhos cheios. Esperança se deitou ao seu lado e encostou o focinho em sua mão. Ela apertou de leve. Você sabe que não me salvou sozinho, né? Sussurrou. Os meses avançavam e a casa de memórias ganhou força. Voluntários se revezavam para ajudar nas oficinas, e o nome do projeto foi oficializado, entre linhas e latidos, ou uma homenagem à literatura que salvava por dentro, e ao cão que cuidava por fora. Uma editora pequena, tocada por uma ex-aluna, aceitou publicar os escritos dos internos em um livro coletivo. A renda seria revertida para melhorias no asilo. A primeira tiragem esgotou na pré-venda. Esperança estava na capa. No entardecer frio, a senhora sentou-se no banco de sempre, envolta em um xale cinza. O vento soprava forte, levando folhas secas pelo jardim. Esperança se deitou ao lado dela, mais próximo que nunca. Ela acariciava o pelo dele com lentidão, como se cada movimento precisasse durar mais. Sabe, meu velho, eu nunca pensei que fosse ter um final bonito. Achei que ia virar só mais uma cadeira vazia. Mas aí você apareceu, do seu jeito, e ficou. Ele virou o focinho em sua direção e lambeu sua mão. Você não é só um cachorro. É meu espelho. A parte de mim que ainda sabe amar mesmo depois de tudo. E naquele fim de tarde, sem ninguém ao redor, a senhora abriu o caderno e escreveu: não fui abandonada. Fui reencontrada por alguém que nunca me procurou, mas sabia onde me achar. Era uma manhã diferente no asilo Santa Teresa. O céu estava acinzentado, e uma névoa fina cobria o jardim, deixando tudo com aparência de sonho mal acordado. O silêncio pairava pesado, como se o ar estivesse preso entre as árvores e os corredores. O café foi servido mais tarde, os internos estavam dispersos, e Esperança não estava em lugar algum. Dona Hilda foi a primeira a perceber. Alguém viu a Esperança hoje? Perguntou, com um tom mais agudo do que de costume. A pergunta ecoou pelos corredores e chegou até a senhora, que estava escrevendo no refeitório. Ela parou imediatamente. Seus olhos, sempre serenos, ficaram alertas. Levantou-se com lentidão, mas com firmeza, e saiu em direção ao jardim. Olhou debaixo do banco, atrás da estufa, junto à casinha dele. Nada. Ele nunca saiu sem me avisar, murmurou. E então começou a busca. Os funcionários procuraram nas redondezas. Buzinaram, balançaram pacotes de ração, assobiaram. Até o menino do boné azul foi chamado. Veio correndo, sem uniforme da escola, com um cartaz escrito às pressas: procura-se, vê Esperança. O pequeno cartaz virou muitos. Em questão de horas, os vizinhos do asilo começaram a colar as cópias nas padarias, mercados, postes e paradas de ônibus. As redes sociais foram inundadas com fotos do cão Caramelo, deitado sob a sombra, abanando o rabo, ou ao lado da senhora. A comoção foi imediata. Pessoas que nunca pisaram no asilo apareceram para ajudar. Grupos de proteção animal ofereceram drones, GPS improvisado, redes de busca. Mas nenhum sinal. No fim da tarde, a senhora ainda esperava no mesmo banco. Olhava o portão com olhos fundos, de quem sabia o que era esperar, mas também de quem conhecia a dor de esperar em vão. Alguém lhe trouxe chá. Ela não aceitou. Continuou ali, imóvel. Ele não foi embora. Eu sentiria, disse, firme, para quem estivesse ouvindo. 2 dias se passaram. O administrador do asilo tentou seguir com a rotina normal.
Evitou comentar o desaparecimento e até insinuou que, talvez, o cachorro tivesse retornado às ruas. Mas ninguém acreditava nisso. Esperança não era mais um cão de rua. Ele tinha casa, nome e vínculos. Foi nessa tensão que a senhora começou a declinar. Não fisicamente, mas no ânimo. Não escrevia mais. Não lia. Apenas ficava no jardim, sentada no mesmo banco, segurando o lenço vermelho que usava nos passeios com ele. Alguns internos tentaram animá-la. Até Dona Clarice, que agora pintava quadros, fez uma tela com o rosto de Esperança. Mas nada parecia quebrar o silêncio que se formara dentro dela. Na manhã do terceiro dia, a chuva caiu fina, quase triste. E com ela, um ruído leve ecoou do outro lado do muro dos fundos, se aquele que costumava ser o caminho secreto de Esperança antes de ele ser legalizado ou no asilo. Um estagiário que ajudava na horta ouviu o som, levantou-se e foi investigar. Ao se aproximar, viu algo que o fez gritar: "Ele tá aqui!" Correu chamando todos. A senhora ouviu os gritos e foi empurrada gentilmente por uma cuidadora até o local. Esperança estava lá. Sujo, com o pelo molhado, visivelmente cansado. Tinha uma coleira improvisada no pescoço e um pedaço de fita azul amarrado à pata traseira. Mas seus olhos brilhavam quando viram a senhora se aproximar. Ela ajoelhou-se no chão úmido, sem se importar com a roupa. "Onde você esteve, meu velho?" Ele respondeu com um latido baixo e lambeu sua mão. A senhora acariciou seu rosto, notando pequenos arranhões e marcas no corpo. Algo tinha acontecido. Mas ele voltou. "Você sempre volta, né?" Sussurrou, e o abraçou. No dia seguinte, o mistério começou a se desfazer. Uma jovem apareceu no asilo pedindo desculpas. Trazia um saco de ração e uma carta. Era cuidadora de um senhor em estado avançado de debilidade, que morava 2 ruas abaixo. O idoso havia se apegado à Esperança quando o viu passando na rua dias antes e o chamou para dentro do quintal. O cão, sempre sensível, ficou. Ele não queria sair dali. Ficou ao lado do velho o tempo inteiro, como se soubesse que ele estava mal. A senhora ouviu tudo sem dizer uma palavra. Depois, olhou para Esperança, que agora dormia profundamente sobre sua almofada bordada. Ele sabia. A história reacendeu a imprensa. O sumiço, o retorno, a carta da cuidadora e o instinto protetor do cão viraram manchete. Um cão caramelo desaparecido é encontrado ao lado de idoso doente. Esperança nunca abandona. A repercussão fez o projeto Entre Linhas e Latidos o explodir de vez. A editora aumentou a tiragem do livro dos internos. Um documentário foi anunciado. Até uma marca de alimentos para cães fez uma proposta de parceria, prometendo doar ração mensalmente ao asilo em troca do direito de usar a imagem de Esperança. O administrador, pressionado por todos os lados, começou a mudar sua postura. Pediu desculpas formais durante uma roda de leitura e declarou publicamente que o Esperança havia conquistado o direito de estar onde quisesse. Foi aplaudido, timidamente, mas foi. Na primeira noite após o retorno de Esperança, o asilo dormiu mais tranquilo. A senhora, deitada com o caderno aberto no colo, escreveu: "A Esperança não se perde. Às vezes, ela só sai para cuidar de outro coração partido. E quando volta, volta com mais amor ainda." Esperança dormia ao seu lado, roncando levemente, como se o mundo estivesse, enfim, em paz. O inverno passou com suavidade naquele ano. As manhãs ainda vinham frias, com uma névoa que demorava a se dissipar, mas o sol começava a surgir mais cedo. E quando aparecia, trazia com ele uma luz diferente, mais viva, mais quente. Era como se o próprio tempo entendesse que aquele lugar, o Asilo Santa Teresa, precisava de um novo recomeço. Esperança, depois do desaparecimento e retorno emocionante, retomou sua rotina com certa calma. Dormia mais. Observava mais. Parecia entender que o mundo estava, enfim, caminhando no ritmo certo.
Ele se sentava ao lado da senhora durante as leituras, acompanhava os internos nos pequenos passeios pelo pátio e até frequentava as oficinas de pintura, onde alguns dos moradores agora faziam quadros com cenas da infância, sempre com um cãozinho caramelo em algum canto da tela. O ambiente do asilo havia mudado. As visitas da comunidade se tornaram parte natural da vida ali. As crianças da escola do bairro passaram a ir todas as sextas-feiras, trazendo desenhos, histórias e abraços. Um grupo de dança sênior se formou entre as internas. Até Dona Clarice, que antes se confundia com os nomes das cuidadoras, passou a coordenar a roda de bordado com entusiasmo. Mas, talvez, a maior mudança fosse dentro da senhora. Ela voltará a escrever com frequência, mas agora seus textos estavam diferentes. Eram menos sobre o passado e mais sobre o presente. Falava da luz que entrava pela janela, do cheiro da lavanda nos lençóis trocados, do som das risadas vindas do corredor, e, sempre, da presença silenciosa de Esperança, que agora era muito mais do que seu companheiro, era uma extensão de sua própria alma. Numa dessas manhãs, ela recebeu uma carta diferente das outras. Era da filha mais velha. Mãe, estou tentando entender como fui capaz de deixar tanto tempo passar. Tenho lido tudo o que a senhora escreve. Vi o documentário. Sinto que conheço a senhora mais agora do que em toda a minha vida. Eu gostaria de te visitar. Se a senhora quiser. A senhora não respondeu de imediato. Dobrou a carta com cuidado, colocou dentro do caderno e foi caminhar com Esperança. Sentou-se no banco preferido, tirou os sapatos e sentiu o friozinho da grama sob os pés. O cachorro deitou ao lado, cabeça sobre suas pernas, olhos fechados. Ela olhou o céu. Às vezes é difícil deixar alguém voltar quando a gente aprendeu a viver sem, disse, em voz baixa. Esperança abriu os olhos só por um segundo, como quem ouve, e depois voltou a descansar. Alguns dias depois, a filha apareceu. Veio sozinha, sem câmera, sem flores, sem presentes. Apenas um casaco leve e olhos cheios de culpa. A senhora a recebeu no jardim, com o mesmo silêncio que a caracterizava, mas havia algo de novo, um espaço vago ao seu lado no banco. Sem dizer nada, apontou com a cabeça. A filha entendeu. Sentou-se. Passaram longos minutos em silêncio. Eu não sou mais a mesma mulher que te deixou aqui, disse a filha, finalmente. Nem eu sou mais a que foi deixada, respondeu a senhora. E pela primeira vez, ambas riram. Leve. Curto. Sincero. Esperança se levantou, foi até a filha e, como havia feito com a mais nova, encostou-se nela. Era o seu selo de aceitação. Parece que ele decidiu por nós, disse a senhora, acariciando as costas do cão. Na semana seguinte, outro acontecimento movimentou o asilo, o lançamento oficial do livro Entre Linhas e Latidos, com direito à tarde de autógrafos, visita da imprensa local e exposição das obras dos internos. O salão foi decorado com fotos antigas, pinturas dos residentes, trechos dos textos em painéis coloridos, e até uma mesa com biscoitos e suco preparados pelas voluntárias. Os internos estavam vestidos com suas melhores roupas. Muitos usavam lenços e chapéus, outros apenas sorridentes, com olhos brilhando de emoção. A senhora foi uma das últimas a chegar. Veio com Esperança ao seu lado, andando com passos lentos, porém firmes. Ao vê-la, todos aplaudiram. Ela não disse nada. Apenas caminhou até a mesa central, onde estava empilhada a primeira edição impressa do livro. Pegou um exemplar, passou a mão sobre a capa e se emocionou ao ver sua foto ao lado de Esperança. Depois, sentou-se na mesa de autógrafos e começou a assinar, um por um, com uma caligrafia firme, mais delicada. O menino do boné azul foi o primeiro da fila. Trazia um caderno nas mãos. Eu trouxe a senhora aqui dentro também, disse, abrindo o caderno cheio de desenhos e textos inspirados nela e no cachorro. Ela segurou o caderno, folheou devagar e, pela primeira vez, deixou escorrer uma lágrima. Você entendeu tudo? Disse. Quando o evento terminou, já no fim da tarde, a senhora voltou ao jardim com Esperança. Sentou-se, respirou fundo e, pela primeira vez em muito tempo, olhou para trás com paz.
Ali, onde antes existia abandono, agora havia raízes. Onde havia silêncio, agora havia história. Onde havia um cão esquecido, agora havia símbolo de transformação. Ela pegou o caderno, já cheio de textos, fotos, cartas e memórias, e escreveu uma nova frase: e não fui salva. Fui despertada. E o coração que desperta nunca mais dorme do mesmo jeito. Esperança descansava com a cabeça sobre seus pés, como sempre fazia nos momentos que pareciam eternos. E a primavera, finalmente, voltava. Era setembro, e o aroma das flores silvestres tomava conta do jardim do asilo Santa Teresa. A primavera, enfim, se instalava por completo. Os galhos antes secos agora ostentavam tons vibrantes. As árvores de amora e pitanga carregavam frutos, e os ipês rosa, do lado de fora do muro, floriam como se celebrassem algo importante. Mas ninguém no asilo parecia se importar com a beleza da paisagem naquele dia. Todos estavam envolvidos com um único acontecimento, o Festival da Memória, o maior evento já organizado por aquele espaço tão acostumado ao silêncio. A ideia do festival nasceu da senhora, durante uma conversa casual com Esperança. Ela havia dito, meio brincando, que todos ali tinham virado personagens. Mas faltava algo, um dia só deles, em que o passado fosse celebrado como uma vitória, não como uma lembrança triste. Dona Hilda gostou tanto da ideia que transformou a brincadeira em proposta. A diretora abraçou a causa e, em menos de 2 meses, o festival virou realidade. Na manhã do grande dia, o asilo fervilhava. Voluntários armavam tendas, internos penduravam enfeites feitos com papel reciclado, e crianças da escola traziam cartazes com trechos dos livros dos idosos. Esperança, como sempre, circulava entre todos. Usava uma bandana azul, bordada à mão por Dona Marta. O cão parecia saber que era o centro daquele mundo, não por vaidade, mas por afeto. Onde ele passava, ganhava carinho, biscoitinhos e até um afago de algum ex-interno que agora voltava como convidado. Sim, muitos haviam voltado. A filha mais nova trouxe o neto. A filha mais velha veio com o marido. O menino do boné azul apareceu com os pais, orgulhoso. O antigo aluno da senhora, agora professor, trouxe seus alunos universitários. A jovem cuidadora do idoso doente, que havia ficado com Esperança por alguns dias, também apareceu, com um sorriso tímido e um saco de ração nos braços. A senhora observava tudo sentada em sua cadeira perto do palco. Seus olhos percorriam cada reencontro, cada abraço, cada riso solto. Havia em seu rosto algo raro, uma serenidade plena, como se todo o esforço tivesse, finalmente, feito sentido. Durante a cerimônia de abertura, a diretora subiu ao palco e chamou os nomes de todos os internos que haviam contribuído com suas histórias para o livro. Um a um, subiram, muitos amparados, outros emocionados. A senhora foi a última. E agora, chamamos a responsável por ter despertado em todos nós o desejo de olhar para trás com orgulho e de olhar para frente com esperança. Esperança latiu bem na hora. Foi como uma marca registrada, como um sinal ensaiado, se embora ninguém tivesse ensinado. Ela subiu ao palco devagar, com a ajuda da filha. Levava um caderno nas mãos. Quando chegou ao microfone, não falou de si. Começou lendo trechos das histórias dos outros. Relembrou o primeiro beijo de Dona Clarice, a viagem de seu Orlando, o campo de girassóis de Dona Marta. Em seguida, fechou o caderno, olhou para o público e disse: aqui dentro, não moram velhos. Moram tempos. E tempos nunca acabam. Eles mudam, se transformam e voltam, muitas vezes, em forma de um cão caramelo que só quer ficar ao seu lado. Aplausos. Esperança subiu no palco, como se tivesse ensaiado, e deitou-se aos pés dela. À tarde, o festival se transformou em celebração. Houve danças, teatro, contação de histórias, leitura de poesias, e até uma peça improvisada sobre a vida de Esperança, com crianças usando orelhas de papel e caudas feitas de pano. A senhora riu como há muito tempo não fazia. Gargalhou ao ver um dos voluntários imitando seus hábitos, fingindo que brigava com o cachorro por ele querer sempre o mesmo lugar no jardim.
No fim da tarde, um grupo de músicos da cidade apareceu para encerrar o dia com um show de chorinho e modinhas antigas. A senhora, surpreendendo a todos, aceitou o convite para dançar. Com passos curtos, conduziu a filha mais nova por alguns instantes, até a menina chorar de emoção. Depois, dançou com o neto, com o menino do boné azul, e até com o professor ex-aluno. Esperança ficou sentado no meio da roda, abanando o rabo, como maestro de uma orquestra invisível. Quando o sol começou a se pôr, tingindo o céu de tons alaranjados, a senhora voltou ao banco de sempre. Esperança a acompanhou. Ela segurava o caderno já gasto, agora com páginas faltando e outras cobertas de fitas e fotos. Hoje eu vi meu passado, meu presente e meu futuro. Tudo aqui. No mesmo lugar. Isso é viver de verdade, não é? Esperança deitou ao lado dela. Respirava devagar, olhos semicerrados. Cansado, mas tranquilo. A senhora acariciou sua cabeça. Você me deu mais do que companhia. Me deu uma razão para recomeçar. E olha só o que a gente fez. Ela abriu o caderno e escreveu, e todos voltaram. Até eu voltei de mim mesma. E isso só foi possível porque alguém me esperou. Alguém que nem sabia meu nome, mas sabia o caminho até o meu coração. O sol sumiu por trás do muro, e uma brisa leve passou pelo jardim. A senhora fechou o caderno e encostou a cabeça no ombro da filha, que sentou ao lado. Esperança, como sempre, ficou ali. Firme. Fiel. Feliz. As semanas seguintes ao Festival da Memória foram de uma calma reconfortante. A vida no Asilo Santa Teresa parecia ter encontrado seu ritmo, onde a alegria era mais presente do que nunca. Esperança, sempre ao lado da senhora, continuava a ser a estrela do lugar. Todos que passavam por ali sabiam o que ele representava. Não só o cão caramelo que devolvia o sorriso a uma senhora sozinha, mas o símbolo de uma nova vida que se fazia possível, mesmo depois de tantas perdas. O número de visitas ao asilo aumentou, mas o fluxo de pessoas não era o que importava. O que realmente fez diferença foi que a senhora finalmente encontrou uma sensação de pertencimento. O sentimento de que ela agora estava rodeada por gente que a entendia, se que ela entendia também. Mas, como toda transformação, havia o custo. A senhora sentia que um novo capítulo estava sendo escrito. Um capítulo em que ela não precisava mais ser tão forte, onde não havia necessidade de carregar o mundo nas costas. Ela estava pronta para algo mais suave, algo mais livre. Aquele conforto que, de alguma forma, parecia estranho, como uma novidade que ela nunca soubera desejar. A primeira grande reviravolta veio numa manhã ensolarada, quando Esperança não apareceu para o passeio matinal. Ele estava na casinha no canto do jardim, olhando para o portão com atenção, mas sem mexer. A senhora, que já o conhecia tão bem, percebeu imediatamente que algo estava diferente. Ele não estava com a energia habitual. A filha, que ainda fazia visitas frequentes, percebeu também. Ela se agachou ao lado dele e acariciou sua cabeça. Esperança levantou-se devagar e, sem mais nem menos, seguiu em direção ao muro, como se estivesse se despedindo. A senhora observou tudo de longe, com um aperto no peito. Esperança parecia mais distante, mas de um modo tranquilo, como se estivesse cumprindo um último desejo. Ela sentiu uma necessidade urgente de ir até ele. De saber o que estava acontecendo. Ela caminhou até ele, e, como se soubesse que a senhora o seguia, ele parou diante dela, olhando-a com aqueles olhos profundos e cheios de sabedoria. O que você sabe que eu não sei, hein, Esperança? Ela murmurou. O cachorro se aproximou, deu uma última lambida em sua mão e se deitou aos pés dela. E ali ficou, como se fosse o ponto final de um ciclo. Ela sentou-se ao lado dele, sentindo que algo estava prestes a mudar, mas sem saber exatamente o que. O relógio da torre do asilo tocou ao fundo, mas o som parecia abafado. O vento, que antes estava suave, agora se tornava um pouco mais forte. Por alguns instantes, o mundo pareceu se suspender. O caos, a agitação, tudo ficou distante. Ela fechou os olhos e respirou profundamente.
Após esse dia, a senhora ficou ainda mais atenta aos pequenos sinais do mundo ao seu redor. Ela sentiu, mais do que nunca, que havia chegado ao final de um ciclo. A sensação de fechamento era inegável. O comportamento de Esperança tornou-se mais sereno, e sua companhia, ainda mais reconfortante. A senhora passou a notar, com mais clareza, que o tempo no asilo estava tocando um novo ritmo. Ele estava preparando o lugar para ela também se despedir de um passado doloroso, mas, ao mesmo tempo, se abrir para novos horizontes. Um mês depois, a senhora começou a escrever novamente. Desta vez, seus textos não estavam voltados para o passado, mas para o futuro. Ela escrevia sobre novos começos, sobre o que faria com o resto de sua vida, sobre as coisas pequenas que estavam ao seu alcance. Ela escreveu: aprendi que a vida não espera que você tenha todas as respostas. Ela vai mudando, vai se moldando, até que você se encontre naquilo que é simplesmente certo. Eu encontrei a paz nos detalhes, e no canto do jardim, no cheiro de pão fresco, no olhar do meu amigo fiel. Agora, eu só preciso saber o que virá a seguir. Ela começou a sentir que estava preparada para viver sem medo. E, por mais que o ciclo da vida e da morte fosse algo que nunca pudera controlar, ela sabia que havia vivido mais intensamente do que jamais imaginara ser possível. Na manhã seguinte, algo inesperado aconteceu. Esperança, com seu comportamento calmo e tranquilo, levantou-se, deu um longo estiramento e, de forma serena, saiu pela porta do jardim. A senhora o observou da janela do seu quarto, sem pressa. Não parecia haver pressa, nem urgência. Era como se o cachorro soubesse que tudo estava bem. Como se ele estivesse apenas indo para algum lugar que, de alguma forma, ele já conhecia. Ela, ainda com uma sensação de tranquilidade, ficou observando até ele desaparecer na curva do caminho, onde o sol se erguia suavemente no horizonte. Ao final daquele dia, enquanto o sol se punha no horizonte, a senhora sentiu algo muito raro. Não era tristeza. Era uma sensação de completude. Ela sabia, com absoluta certeza, que Esperança havia cumprido sua missão ali. Ele a havia levado por um caminho de cura, de redescobrimento. Agora, era a vez dela seguir sozinha. Mas sozinha não no sentido de solidão. Ela tinha os outros. Ela tinha a filha, os amigos que fizera, as memórias, e, principalmente, a liberdade de ser quem era. E, talvez, em algum outro lugar, Esperança estava agora descansando sob uma árvore, olhando para o céu, como sempre fez, como o guardião sereno que soubera ser. A senhora escreveu sua última mensagem no caderno, a que fechava com chave de ouro toda a sua jornada. Agora, eu sei que o amor verdadeiro não exige posse. Ele só exige presença. E sempre que precisar, sei que posso voltar para este jardim, para este tempo. Porque, como um bom amigo fiel, ele nunca me deixará ir de verdade. O sol se pôs. E com ele, ela sorriu. Não havia mais nada a temer. O outono chegava lentamente ao asilo Santa Teresa. As folhas das árvores começaram a ganhar tons dourados e alaranjados, criando um tapete natural que cobria o jardim. A senhora observava esse espetáculo da janela do seu quarto. Havia algo profundamente calmo e tranquilo naquela paisagem que a fazia se sentir em paz, como se tudo ao seu redor estivesse exatamente onde deveria estar. O tempo, como ela sabia agora, tinha seu próprio ritmo. As semanas haviam se passado desde que Esperança havia partido, mas sua presença ainda pairava por todo o lugar. Não apenas em forma de lembrança, mas em sentimentos palpáveis que ele havia deixado. Ele havia transformado sua vida, e a vida de todos no asilo, de maneiras que ela nunca poderia ter imaginado. O cachorro caramelo havia sido o fio de ligação entre o passado e o futuro, entre a solidão e a companhia, entre o medo e a coragem. A senhora começou a se dedicar a algo novo, da escrita. Depois de ter preenchido tantas páginas com suas memórias, agora ela escrevia sobre a vida que estava construindo para si. Ela escrevia sobre as amizades que fizera, sobre as visitas constantes da filha e do neto, e até sobre as tardes em que sentava ao lado de Dona Clarice, compartilhando histórias de infância, ou as manhãs no jardim, agora mais acolhedoras, com os outros internos. Ela percebeu que o lugar que antes parecia um fim agora era um novo começo.
As pessoas ao seu redor não eram mais estranhas ou distantes. Ela as via como parte de sua família escolhida. O asilo Santa Teresa não era mais um lugar de abandono. Era um lar. E tudo isso, de certa forma, tinha começado com esperança. Numa tarde ensolarada, a filha mais velha, que vinha visitando mais frequentemente, teve uma conversa importante com ela. A senhora a recebeu em seu quarto, onde estavam sentadas em uma cadeira confortável, enquanto o som suave da brisa batia nas cortinas. A filha sorriu, e a senhora, com seu olhar atento, a observava. Mãe, queria te pedir uma coisa, disse a filha, com a voz trêmula, mas decidida. Eu sei que você sempre teve o desejo de voltar a viajar, de ver o mundo. Agora que você está mais tranquila, que a vida aqui te trouxe uma paz. O que acha de irmos juntas? Podemos ir para aquela cidade que você sempre falou quando eu era pequena. Podemos começar um novo capítulo, com você vivendo onde sempre sonhou. A senhora olhou com carinho e, ao ouvir aquelas palavras, uma onda de gratidão tomou conta de seu coração. Ela sabia o que aquele convite significava. Não era apenas uma viagem, era uma oportunidade de recomeçar. E, finalmente, ela sentia que estava pronta para isso. Eu adoraria, respondeu com um sorriso sincero. Eu nunca imaginei que um dia teria a coragem de voltar a sonhar com algo assim. E, sim, eu quero ir. Com você. Para ver o mundo. A filha ficou emocionada e abraçou a mãe, que, pela primeira vez em anos, não estava apenas olhando para o passado. Ela estava olhando para o futuro. Alguns dias depois, a senhora foi até o jardim e se sentou no banco onde sempre ficava, observando o horizonte. Esperança, de alguma forma, parecia estar ali ainda. Não de maneira física, mas em cada memória, em cada sensação de paz que ela agora experimentava. Ela fechou os olhos, por um instante, imaginou o cachorro caramelo brincando sob a árvore. Ele sempre a havia guiado, e agora, ela sabia, ele também estava acompanhando na jornada para a liberdade. Naquele dia, a senhora escreveu em seu caderno, com a caligrafia clara e firme, eu vi o que ninguém mais viu. O que parecia ser o fim, era apenas uma virada para o começo. E com todos ao meu lado, com a força que a esperança me deu, eu agora sei que, apesar das mudanças, a verdadeira beleza da vida está em se permitir. Em seguir. Em recomeçar. Quando a gente encontra um amigo fiel, a gente encontra o caminho de volta para si mesma. E é isso que eu tenho feito. Voltar a mim mesma. E para tudo o que ainda me espera. Quando a senhora e sua filha chegaram à cidade de destino, o cenário era tudo o que ela imaginara. Ruas tranquilas, cafés ao ar livre, árvores frondosas e o céu aberto. O lugar estava cercado por montanhas e flores, uma verdadeira pintura natural. Era o recomeço, e ela sentia isso em cada passo que dava. Elas se instalaram em uma pequena casa perto de uma praça, onde a senhora passava os dias observando as pessoas, lendo seus livros e começando a escrever sobre suas novas aventuras. Ela explorava a cidade, redescobrindo os prazeres simples da vida, dos mercados, os cheiros da cozinha local, o som da música nos cafés. E, todos os dias, ela sentia que uma paz nova se instalava em seu coração. E, de vez em quando a noite caía, ela olhava para o céu e sorria, agradecida, lembrando-se do cachorro caramelo que a tinha ensinado a encontrar beleza na simplicidade da vida, na amizade e no amor incondicional. Esperança talvez não estivesse ali fisicamente, mas ela sabia que ele sempre estaria com ela, em cada página que escrevia, em cada memória que construía, e em cada novo amanhecer que se abria diante dela. E, assim, com o coração leve, ela vivia. Vivendo como ela nunca pensou ser possível, sem medo, sem arrependimentos, e com a liberdade de seguir em frente. Ela tinha encontrado o verdadeiro significado de estar em casa. E a casa estava, finalmente, onde ela escolhesse estar. E, por mais incrível que fosse, ela sabia, o verdadeiro lar nunca se encontra em um lugar físico, mas na paz que carregamos dentro de nós. Fim. Você chegou até aqui? Então comente curta e compartilhe. Aproveite e inscreva-se no canal para não perder mais histórias incríveis. Sua ajuda é importante.
Até a próxima história.